Bom dia, irmãos. Antes de podermos começar, vamos orar primeiro. Eu queria orar com vocês. Senhor nosso bendito e amado Pai, queremos te agradecer, Senhor, mais uma vez, pelo facto de estarmos aqui, Senhor. Te agradecemos também por aquilo que ouvimos ainda há pouco, Senhor. De facto, Tu és a luz, Senhor. Pai, só podemos de facto ver o céu quando vemos a luz primeiro, Senhor, que é a luz do Teu amor, Senhor, através da Tua palavra, Senhor, e podermos reconhecer que de facto o Teu amor é tão grande, Senhor, que amaste aqueles que não Te amam, Senhor, e entregaste o Teu Filho por cada um, Senhor. Te agradecemos mais uma vez o facto de estarmos aqui na Tua casa, Senhor, a comunhão que temos uns com os outros, Senhor, e acima de tudo a palavra que podemos ouvir, Senhor. Que Tu cuides e possas cuidar dos nossos corações agora nesta hora, Senhor. É o que nós te pedimos no nome do Teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, eu queria, antes de abrir com vocês a palavra do Senhor, poder relembrarmos um pouco daquilo que ouvimos a semana passada através do nosso irmão David. De facto, a felicidade não depende daquilo que a nossa sociedade impõe, que é dinheiro, que é os prazeres e que é o status social da pessoa. Ou seja, quanto mais dinheiro atingimos, quanto mais prazer temos, isso supostamente diz que vamos ter mais felicidade. Mas já vimos que não passa por aí. Não passa por aí porque vemos grandes individualidades, vemos grandes cantores, artistas que têm tudo e matam-se, outros experimentam coisas que os levam à ruína, por isso temos provas de que isso não leva à felicidade. Eu queria abrir convosco, isso a propósito daquilo que a gente agora vamos falar um pouco. Queria abrir convosco no Evangelho de João e no capítulo 21. No capítulo 21, e eu vou ler do versículo 1 até o versículo 8. João, capítulo 21, do versículo 1 até o versículo 8. E a palavra do Senhor diz-nos assim: Depois disto manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos, junto do mar de Tiberíades, e manifestou-se assim. Estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Caná, da Galileia, os filhos de Zebedeu, e os outros dois dos seus discípulos. Disse-lhes Simão Pedro: Vou pescar. Disseram eles: Também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. E sendo já amanhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não o conheceram, que era Jesus. Disse-lhes, pois, Jesus: Filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam-lhe: Não. E ele lhes disse: Lançai a rede para a banda direita do barco, e achareis. Lançaram-na, pois, e já não a podiam tirar pela multidão dos peixes. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. E os outros discípulos foram com o barco, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados, levando a rede cheia de peixe. Eu queria me centralizar aqui, de facto, neste versículo, no versículo 7, em que diz: Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Nós vemos que se nós situarmos nesta passagem, nós vemos que eles estavam a 200 côvados. Isso dá mais ou menos uma média de 90 metros. Estamos a falar como daqui mais ou menos à casa do irmão Carlos Simões. Provavelmente 90 metros. Penso que será mais ou menos isso. E se o irmão Carlos Simões e a irmã Joaquina tiverem a sair de casa e eu se estiver aqui, eu consigo distinguir o irmão Simões e a irmã Joaquina. Eu acho que só não consegue ver, de facto, quem tiver problemas de vista, penso eu. Porque, e o que se consta é que os outros discípulos não tinham cataratas, não tinham problemas de visão. Mas é engraçado que só um é que conseguiu ver o Senhor Jesus. Só um é que o reconheceu. Os outros não o reconheceram. E eu agora, neste bocadinho que a gente tem aqui, eu queria me debruçar com vocês, irmãos, e de facto pensarmos um bocado porquê que foi este discípulo é que o reconheceu e não os outros. Será que o tempo estava mau só para os outros? Ou seja, só havia nevoeiro para os outros, porque geralmente no mar é assim, né? Às vezes há neblina,
mas senão não, todos eles não viam, mas de facto só um é que o reconheceu. E nós vemos de facto aqui que este discípulo a quem Jesus amava, é engraçado que muitas das vezes nós podemos confundir e pensar que a palavra de Deus diz que o Senhor Jesus amava mais esse discípulo que os outros todos. A palavra de Deus não diz isso. A palavra de Deus diz que era o discípulo a quem o Senhor Jesus amava. Ele também amava os outros. Mas nós vemos características importantes aqui neste discípulo. E uma das características que nós vemos aqui, de facto, é que provavelmente aquilo foi uma noite, para quem já foi à pesca aqui, e eu acho que aqui muitos já foram à pesca, e quando o indivíduo não pesca nada, uma pessoa fica frustrado, não é? Lá está a tal coisa, fica ansioso, e como nós vimos a semana passada, quando uma pessoa fica ansiosa, não traz coisas boas. E uma das coisas é, nós perdemos a visão, ou seja, só estamos focados no problema e não vemos o resto que está à nossa volta. E de facto eu acredito que todos os discípulos estariam preocupados, porque não tinham nada para comer, não apanharam nada, uma noite de pesca sem nada, e era um problema para eles naquela altura. Mas nós vemos que este discípulo tinha ali algo que era diferente, e ele de facto reconheceu o Senhor Jesus Cristo. Muitas das vezes na nossa vida nós não reconhecemos o Senhor perante os problemas, porque nós não focamos a nossa visão no Senhor. Nós focamos a nossa visão nos problemas. E nós vemos que este discípulo não tinha, o Senhor não lhe deu características, não lhe deu capacidades diferentes dos outros. Ele sempre procurou, durante o tempo que esteve com o Senhor, estar perto. Eu queria, por falar em estar perto, eu queria que os irmãos, não sei se alguém quiser abrir, em João, no capítulo 13 e no versículo 23. 13, versículo 23. Nós lemos assim: ora, um dos seus discípulos, a quem Jesus amava, lá está, era este discípulo, estava reclinado no seio de Jesus. Era o que estava mais próximo. Este discípulo era aquele que estava mais próximo. Depois nós já viemos aqui este versículo outra vez. Isto a propósito de vermos de facto como é que este discípulo se preocupava em estar com o Senhor. Nós vemos que ele teve em momentos na luta com o Senhor Jesus. Quando foi na questão do Senhor ter ressuscitado a filha de Jairo, em Marcos, no capítulo 5 e no versículo 27. Marcos 5, 37, desculpem. Marcos 37. Marcos capítulo 5 e versículo 37 diz assim: e não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Lá está, João estava aqui, estava com o Senhor Jesus. Ele estava nos momentos em que de facto havia obra para fazer. Nós muitas das vezes pedimos ao Senhor que nos use, pedimos ao Senhor que nos utilize, mas depois, como ainda agora aqui ouvíamos e o irmão Carlos dizia, de facto é preciso nós darmos o passo, é preciso nós fazermos. E de facto este discípulo estava com o Senhor quando era preciso. Nós vemos que ele estava nos momentos mais complicados. Vemos que quando o Senhor Jesus Cristo foi crucificado, ele estava lá com a mãe com Maria. Ele estava ali naquele sítio. Vemos que ele estava ali para apoiar Maria naquilo que fosse preciso. Vemos que ele, ao estar ao pé do Senhor Jesus Cristo, quando líamos ainda agora em João 13, 23, vemos que havia alguém que perguntou, até foi Pedro que perguntou, quando o Senhor Jesus Cristo falava acerca de quem o ia trair. Pedro estava ao lado do Senhor Jesus Cristo. Porquê que Pedro não fez a pergunta diretamente ao Senhor Jesus Cristo? Pedro perguntou, disse ao discípulo amado, para ele fazer a pergunta ao Senhor Jesus Cristo. De facto, irmãos, quando nós andamos perto de Deus, nós representamos para os outros uma segurança. Quando nós andamos perto de Deus, os outros olham para nós de uma maneira diferente. Ou seja, não é que nós sejamos melhores que os outros, não é isso. Mas existe uma segurança diferente. Quando de facto quando estamos perto do Senhor, vemos que de facto
podemos ser um auxílio para os outros. Quando existem problemas, os outros procuram quem está perto do Senhor. De facto, que essa seja a nossa intenção. E é impressionante nós vermos aqui nesta passagem, neste discípulo, o quanto ele de facto era um homem que se preocupava em estar perto do Senhor. Vemos que quando, e eu queria ler com vocês também, em João no capítulo 20 e no versículo 2 até o versículo 4, e então diz assim, vamos ler do versículo 1, João 20, capítulo 20, versículo 1 até o 4. E o Senhor diz-nos assim: E no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Correu, pois, e foi a Simão Pedro e ao outro discípulo a quem Jesus amava, e disse-lhes: Levaram o Senhor do sepulcro, e não sabemos onde o puseram. Então Pedro saiu com o outro discípulo e foram ao sepulcro. E os dois corriam juntos. Mas o outro discípulo correu mais apressadamente do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Nós vemos de facto que é impressionante. Eles saíram os dois a correr e ele chegou primeiro que Pedro. Ou seja, a ansiedade era tão grande de ver o Senhor e ver o que estava a passar ali, que ele chegou primeiro. Será que muitas das vezes nós, na dificuldade dos irmãos, somos os primeiros a chegar e a perguntar de facto se o irmão, qual é a necessidade, qual é o problema? Possamos ter isso em mente, irmãos. O Senhor não se agrada de que, se nós nos apercebemos de algo, se nós conseguimos ver que de facto o irmão está a precisar de ajuda e nós não chegamos ao seu auxílio, certamente isso não será bom para nós. Quando formos confrontados com situações mais complicadas na nossa vida, nós não vamos ter o discernimento certo para saber agir. Porquê? Porque não estamos perto. Ao não estar perto, não somos uma bênção para os outros, não somos uma bênção para quem de facto necessita, e nós sabemos que a igreja é feita de famílias, é feita de pessoas com problemas. Não há aqui ninguém que seja perfeito, não há aqui ninguém que não tenha problemas, todos nós temos problemas, mas temos um Deus grande que pode resolver cada problema, e o Senhor quer utilizar a cada um de vocês, quer nos utilizar a nós, e de facto, se nós tivermos a mente focada no Senhor, e se de facto nós conseguirmos ter o objetivo e pormos na nossa vida que de facto o Senhor está em primeiro lugar e que as necessidades dos irmãos é algo que nós devemos nos preocupar. Não que tenhamos que nos meter na vida dos irmãos, não é isso, mas que estejamos atentos a qualquer sinal de socorro, porque muitas das vezes, infelizmente, muitos irmãos afastam-se, muitas das vezes almas que vêm aqui ouvir a palavra do Senhor pela primeira vez vêm e nunca mais cá vêm. E porquê, irmãos? Temos que nos perguntar o porquê de muitas das vezes esses irmãos afastarem-se. Se calhar é por falta de atenção, se calhar uma alma veio cá uma vez ou duas, se calhar ninguém se dirigiu a ele para perguntar onde é que morava, o seu nome. Possamos ter esse cuidado, irmãos, e nós vemos que de facto é algo importante, como exemplos destes, do discípulo amado, vermos que a mente dele estava focada no Senhor. Ele não era mais importante que os outros. O Senhor não amava mais os outros do que ele. O Senhor amava-os todos da mesma medida. Mas ele tinha algo, ou seja, ele aproximava do Senhor, fazia os possíveis por estar perto. Que esse seja o nosso intuito, estar perto. Possamos pensar que ao estarmos perto vamos ter a sensibilidade correta de poder enfrentar seja aquilo que for. Não há nada, irmãos, que nós não possamos fazer e não possamos agir que o Senhor não esteja no controle. Só podemos de facto agir diariamente segundo a vontade do Senhor se estivermos perto do Senhor. Senão vamos agir segundo a nossa vontade. Isto é como a história que várias vezes se conta. Se nós tivermos 2 cães e se alimentarmos só um, certamente quando os 2 brigarem vai ganhar o que a gente dá mais alimento. E se de facto nós alimentarmos só a nossa velha carne e não alimentarmos o espírito, não alimentarmos a outra parte que o Senhor quer que nós possamos fortalecê-la, a parte mais alimentada vai vencer a outra parte.
Daí muitas das vezes nós deixarmos de ter o nosso foco no Senhor. Vemos que este discípulo, ele focava-se no Senhor. Vemos que ele não se deixou levar por aquele problema que estava ali a acontecer naquele momento, por não apanharem peixe. A mente dele estava focada de tal maneira no Senhor que ele viu o Senhor. Onde os outros não viram, ele viu. Muitas das vezes nós temos os problemas à nossa frente e não vemos saída. Não vemos nem para um lado nem para o outro. Mas quando nos focamos no Senhor, há sempre uma saída, irmãos. Nunca possamos desistir e nem nunca possamos jogar a toalha para o chão porque a nossa vida está má, porque aconteceu isto ou aconteceu aquilo. Nunca possamos fazer isso. Tenhamos sempre os olhos fixados no Senhor. Nós vemos também que este discípulo tinha algo que o referenciava em relação aos outros. Nós vemos que da parte dele, o Senhor, quando ele perguntou ao Senhor, e podemos ver em João 13, no versículo 25, João 13 e no versículo 25, vou ler o 24 e o 25. Então Simão Pedro fez sinal a este para que perguntasse quem era aquele a quem ele falava. E inclinando-se ele sobre o peito de Jesus, disse-lhe: Senhor, quem é? Ou seja, ele tinha liberdade. Ele tinha liberdade para falar ao Senhor. Ele tinha a vontade para falar ao Senhor. É essa liberdade, irmãos, que muitas das vezes Satanás põe monstros na nossa cabeça. Com o Senhor nós temos liberdade. Nós com o Senhor nunca podemos pensar que vamos estar presos, agora eu tenho que ir à igreja, agora eu isto, agora eu aquilo, não tenho liberdade para isso. Não, o Senhor liberta-nos daquilo que nos prende. Muitas das vezes isso impede-nos ter comunhão com o Senhor, a falta de liberdade. Porquê? Porque vivemos presos a muita coisa que não nos deixa dar o passo principal. O facto de nós não entregarmos a nossa vida ao Senhor passa precisamente por nos prendermos e termos medo que o Senhor vai nos prender e não libertar. Pensa-se que o cristianismo é uma prisão. Mas não, o cristianismo de facto é algo que nos liberta. É algo que nos tira da nossa mente todos aqueles monstros que podem fazer com que nós não nos aproximemos do Senhor. Muitas das vezes nós perguntamos a nós próprios: que amor é este que Deus tem por nós? Nós geralmente amamos quem nos faz bem. Amamos os nossos filhos, amamos a nossa esposa, amamos os nossos familiares, amamos os nossos amigos. Mas será que nós amamos quem nos quer fazer mal? Será que nós amamos quem quer fazer mal a um familiar nosso? É complicado. Mas o amor do Senhor, de facto, ama. É um amor incompreendido. Porque Ele ama a quem o rejeita. Nós não temos essa capacidade, irmãos. Infelizmente, quem nos rejeita, nós não amamos quem nos rejeita. Que de facto possamos pensar um pouco nesse amor do Senhor. Ele ama a quem o rejeita. E nós continuamos a rejeitá-lo. Será isso normal? Será que nós não vemos que existe algo que o Senhor quer de nós, que é a sua entrega, para que Ele nos possa libertar? Só assim é que funcionam as coisas. Este discípulo tinha a liberdade de estar ao pé do Senhor e falar com Ele. Pedro teve um acanhamento, porquê? Porque não estava tão perto, estava um bocadinho longe. Pediu a Ele para Ele falar com o Senhor. E Ele falou, e vemos aqui mais em baixo que o Senhor respondeu. Nós vemos aqui que no versículo 26 que o Senhor diz assim: e Jesus respondeu, e aquele a quem Ele dera um bocado molhado, e molhando o bocado, o deu a Judas Iscariotes, filho de Simão. Nós vemos que Jesus respondeu. Quando nós de facto estamos perto do Senhor, o Senhor responde às nossas orações. É complicado, irmãos, quando nós estamos longe e queremos que o Senhor responda às nossas orações. Porque certamente quando nós estamos longe do Senhor, aquilo que nós lhe vamos pedir não é aquilo que é o mais correto para a nossa vida. Quando nós estamos perto, quando nós perguntamos ao Senhor, quando nós pedimos ao Senhor, o Senhor responde.
Porque quanto mais perto estarmos, mais sentimos as necessidades que são as necessidades lógicas para o nosso dia-a-dia. Nós vemos que, de facto, a felicidade, a semana passada vimos que a felicidade passa pela humildade. E, de facto, este discípulo era um homem humilde. Porquê? Porque ele podia ter dito a Pedro: olha, pergunta-lhe tu, estás aqui, estamos os dois aqui, porque não lhe perguntas tu? Ou seja, ele, entre aspas, serviu de pombo-correio. Ele foi falar com o Senhor e certamente depois transmitiu aquilo que o Senhor lhe tinha dito. Que cada um de nós, irmãos, possa ter a consciência plena de que com Deus nós não perdemos nada. Só ganhamos. Este discípulo amado ganhou o estatuto de discípulo amado. Não é que o Senhor, a gente já falou nisso, não é que o Senhor não amasse os outros, mas o Senhor amava este discípulo de tal maneira que vem aqui escrito na palavra de Deus, que era o discípulo amado. Que cada um de nós, de facto, possa ser o discípulo amado. Que cada um de nós, e vemos que o Senhor amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho. O Senhor amou o mundo de tal maneira. Só aí já estamos a ver que de facto somos amados pelo Senhor. De facto possamos pensar um pouco nesse amor que deu o seu único filho por aqueles que não amam o Senhor. Por todos nós não amávamos o Senhor. Mas Ele fez isso. Ele fez a única coisa possível para nós podermos nos chegar ao Senhor. Não nos adianta, com as nossas próprias boas obras, querermos chegar a algum lado. Aqui, se calhar, até chegamos. O reconhecimento humano, até chegamos. Mas não é isso que nos vai dar felicidade e tão pouco vai nos fazer chegar perto do Senhor. Somente através do Senhor Jesus Cristo. E vemos que o estar perto do Senhor é algo que não há nada mais comparável com isso. Liberta-nos, faz com que tenhamos uma intimidade diferente, faz com que os outros olhem para nós de uma maneira diferente, ou seja, transmitimos segurança aos outros, transmitimos segurança ao ponto de servirmos de ajuda, servirmos de bênção para os outros. Todos nós aqui queremos servir ao Senhor, todos nós temos o intuito de sermos usados pelo Senhor. Ninguém pode ser usado se de facto alguém estiver aqui e estiver perto do irmão Zé Carvalho todos os dias, diariamente, vai-se aperceber das suas lutas, dos seus problemas, do seu dia-a-dia. Se estiver longe, não se apercebe. Isso é a mesma coisa que o Senhor. Se nós estivermos perto do Senhor, vamos conseguir perceber aquilo que Ele quer para nós diariamente. Se estivermos longe, não vamos perceber. Não vamos perceber porquê? Porque vamos ser confundidos com os nossos próprios prazeres, com a nossa própria vontade e não com a vontade que o Senhor quer. Porquê? Porque estamos longe. E este discípulo, de facto, ele estava perto. Estava perto e só beneficiou. Foi ele que conheceu o Senhor Jesus, quando foi a situação deles todos estarem ali preocupados com aquela situação, não pescavam, e ele foi o único que reconheceu o Senhor. Porquê? Porque ele sempre esteve perto. Nas alturas mais complicadas, nas alturas boas e principalmente na comunhão que ele tinha com o Senhor. Que cada um de nós, irmãos, de facto, possa pensar que o mais importante é estarmos com o Senhor, para sermos uma bênção para os outros. Era só.